Bom dia! Estamos transmitindo nossos devocionais no Evangelho segundo Marcos, nos capítulos 14 e 16, que contam a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Acompanhem comigo a leitura de Marcos capítulo 14, versículos 17 a 25. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Um almoço em família é sempre marcado por agitação, alegria, boas conversas ao redor da mesa e muita comida boa, não é mesmo? Sempre quando queremos celebrar uma boa notícia ou mesmo revelar uma, convidamos aqueles a quem amamos para se alegrar conosco. Ser convidado para um banquete é algo muito bom. Os versículos que lemos nos contam a história do último banquete celebrado por Jesus antes de sua morte. Como nos mostram os versículos anteriores, Cristo ordenou que os seus discípulos organizassem tudo conforme ele já preparara. Depois de tudo pronto, sendo já sexta-feira conforme a contagem dos dias dos judeus, ele se assenta então para comer e celebrar a Páscoa com seus queridos discípulos. E assim, meus irmãos, como acontece com muitos de nossos almoços, onde nós trazemos revelações, trazemos boas ou más notícias, Cristo também trouxe duas grandes revelações para a vida para os discípulos naquele banquete. Duas revelações que marcaram a vida de todos eles para sempre. A primeira grande revelação que Cristo nos traz é que um daqueles 12 o trairia. Como nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, e muitas das coisas Marcos não escreve nesse seu Evangelho, precisamos dar uma olhadinha naquilo que os outros evangelistas contam a respeito do mesmo fato. Se nós considerarmos tudo aquilo que está acontecendo, temos de então entender que antes de comerem, Jesus lava os pés dos discípulos, como nos mostra o Evangelho de João, ensinando-lhes ali o valor da humildade e do serviço que eles deveriam ter para com todos os seus irmãos, para com os cristãos, com aqueles que viriam a se converter depois, a serem recebidos no reino de Deus, seriam parte da igreja. Eles, como verdadeiros líderes da igreja, deveriam servir uns aos outros e também aos que viriam, que participariam da igreja do Senhor. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, como mandava também a tradição daqueles dias, Jesus convida os seus discípulos para sentarem à mesa juntos. E certamente essas palavras, essas duas grandes revelações dadas por Cristo, como nos conta Marcos, elas aconteceram logo já quando eles estavam partilhando do banquete, comendo juntos. Então ali Jesus anuncia primeiramente que alguém iria traí-lo. As reações dos discípulos certamente foram bem interessantes, pois elas mostraram a autodesconfiança que eles tiveram a respeito de si mesmo, bem como a curiosidade, como nos diz o texto ali, de quem seria aquele que trairia. Os discípulos ali, um após o outro, estavam dizendo: será que sou eu que vou traí-lo, Senhor? Então, Jesus Cristo, para
falar um pouco mais, com um pouco mais de propriedade a respeito de quem seria este traidor, ele então diz que seria aquele que mete a mão no mesmo prato que ele, ou seja, aquele que come junto dele, que desfruta de certa intimidade com ele. E isso poderia estar incluído os 12, porque eram aqueles que estavam mais no círculo de intimidade de Jesus Cristo, que partilhavam da mesma mesa, no mesmo relacionamento que ele tinha com os seus discípulos. E esta fala de Jesus ela tem 4 propósitos específicos. O primeiro deles era dar um aviso a Judas, aquele que era o traidor, e que certamente usou de hipocrisia ao dizer: sou eu, Senhor, que vou traí-lo, como fizera os outros 11. A dar um aviso a ele de que Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo, que Jesus já sabia que Judas estava tramando a sua morte com os escribas e fariseus. Em segundo lugar, para enfatizar a profundidade do sofrimento de Jesus, ao falar que seria daquele que mete a mão no prato, ele estava se referindo a uma pessoa muito íntima, uma pessoa que já desfrutava de um relacionamento de intimidade e que estaria se voltando com ele, como era o costume da época. As pessoas que eram convidadas por um anfitrião para comer junto do mesmo prato demonstrava a confiança que aquele anfitrião tinha no seu convidado, ou seja, do status que ele desfrutava com aquele anfitrião. E certamente, como um dos 12, Judas também tinha esse status de confiança, de certa forma, de intimidade com Jesus, por ser do relacionamento do círculo mais íntimo de Cristo. Contudo, isso enfatiza a profundidade do sofrimento de Jesus, ao nos dizer que ele foi traído pelos seus próprios amigos. Em terceiro lugar, também mostra que Jesus controlava toda a situação, que nada pegaria Jesus de surpresa. Toda essa trama já estava orquestrada primeiramente antes da fundação do mundo e Cristo entendia que ele deveria se submeter a ela. E por fim, Jesus estava dando a oportunidade dos discípulos examinarem a si mesmos, para que então pudessem olhar para o seu coração se eles seriam capazes de fazer tal ato contra o seu próprio Senhor. Em tudo, Jesus, depois de ter dito isso, ele enfatiza que essa atitude de traição não ficaria impune. Cada aspecto do sofrimento do Senhor Jesus Cristo foi ordenado por Deus, mas isso não isentaria Judas de sua responsabilidade. O traidor seria responsabilizado, porque, como diz o versículo 21, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. E isso nos mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, mas que os homens também são responsáveis por cada um dos seus atos diante de Deus. Dada esta primeira grande notícia, o Senhor então entrega a sua segunda grande revelação e que marca a vida de toda a igreja profundamente, que é a instituição da ceia. O Senhor convida aqueles discípulos então para participar de algo tão importante para a vida de todos nós, para comer de um pão e beber de um cálice de vinho, lembrando a morte que ele faria, de algo que aconteceria ali depois daquela noite, que lembraria a sua morte para todo sempre. E aqui nós podemos aprender 4 lições importantes a respeito da ceia do Senhor. A primeira delas é que Jesus estabeleceu a ceia como um sacramento para substituir a Páscoa. Como cristãos, nós não somos chamados mais a celebrar uma Páscoa, mas a ceia do Senhor, a comer do pão e a beber do vinho como um simbolismo daquilo que Cristo fez por nós. Em segundo lugar, Jesus estabeleceu a ceia como um sacramento para que nos lembrássemos da sua morte, daquilo que ele fez. Ou seja, ele morreu na cruz no Calvário. Ao tomarmos o pão, isto lembra o corpo de Cristo que foi ferido na cruz, nos lembra do sofrimento que ele passou. Ao tomarmos o vinho, isso nos lembra do sangue que ele derramou para propiciar
a ira de Deus e nos perdoar dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Jesus estabeleceu a ceia como um sacramento para que não apenas lembrássemos da sua morte, daquilo que ele fez, mas daquilo também que ele fará, que é a sua volta, a sua segunda vinda. Tendo por base o versículo 25, que ele diz que não beberia da vide até aquele dia em que ele beber de novo juntamente conosco no reino de Deus. Ou seja, a celebração da ceia nos leva a um banquete que acontecerá quando Cristo voltar e todos os seus filhos puderem participar juntos deste mesmo ritual. E por fim, Jesus estabeleceu a ceia como um sacramento para ser lembrado dentro do contexto da comunhão dos irmãos, ou seja, coletivamente, conjuntamente. Nós, como cristãos, não podemos tomar a ceia sozinhos como algo apenas para nos edificar espiritualmente, mas ela nos foi dada dentro do contexto de um banquete, dentro de um contexto de um corpo, de uma celebração conjunta a respeito daquilo que Cristo fez, a respeito da promessa da sua vinda. Isso nos faz lembrar um pouco das discussões que nós temos presenciado durante esses dias. Se nós devemos tomar ceia online ou não, em decorrência da situação do coronavírus. Irmãos, aqui é uma posição muito pessoal e muito confessional, tendo em vista aos nossos símbolos de fé e especialmente este texto, aquilo que nós acabamos de ler. Nós entendemos que a ceia foi nos dada num contexto de comunhão presencial e não virtual. É claro que não existia realidade virtual naqueles dias e mesmo assim Cristo deu a sua ceia, estabeleceu a ceia para que nós pudéssemos estar juntos, fisicamente, participando deste momento, porque é onde Cristo está, junto do seu povo. E embora saibamos que estamos impedidos de poder participar deste momento, de celebrar esta ocasião, tenhamos paciência e esperança, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, que no momento certo toda essa situação vai ser resolvida e poderemos então celebrar a ceia juntos como ela deve ser feita. Entendemos que a ceia foi estabelecida não por um homem qualquer, mas ela foi estabelecida pelo próprio Senhor da Igreja. Por isso precisamos estar atentos às palavras de Jesus. E se nós não podemos nesse momento, precisamos então estar cercados de paciência, de gratidão, de paciência e perseverança em nosso coração, ansiando por este momento, quando nós pudermos celebrarmos juntos aquilo que Cristo nos deu. Que assim o Senhor nos abençoe, que ao lembrar deste texto, nos lembremos de que Deus está no controle de todas as coisas e que a ceia do Senhor será celebrada no seu momento oportuno, pois assim estaremos levando com toda a seriedade aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor nos deu, para juntos comermos do pão e bebermos da ceia do Senhor, reunidos no mesmo lugar, fisicamente, para podermos então adorar a Deus. Que Deus assim nos abençoe.